Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite está forte ou fraco? Vamos botar força que hoje tem atividade física aqui, viu? Então, boa noite! É isso aí. Primeiramente, agradecer a presença de todos por estarem aqui conosco nesse nosso primeiro encontro do ano, 2015. É um prazer, uma felicidade estarmos aqui todas as segundas, quartas-feiras de cada mês. Como a gente sabe que o ano no Brasil começa depois do Carnaval, né? Infelizmente. A gente está começando aqui em março. Por questões também que nós demos uma pausa para organizar alguns planejamentos do ano de 2015, da AME, Associação Médico Espírita. Para quem não a conhece, quem está vindo pela primeira vez aqui, é uma associação feita principalmente por profissionais de saúde, mas não só que tem como grande objetivo divulgar e implementar o paradigma médico espírita. E o que é isso? Todo mundo sabe o que é o paradigma médico espírita? Se souberem, eu vou repetir. Para quem não souber, eu vou dizer da mesma forma. A medicina atual, ela é eminentemente, vamos dizer, materialista, né? Onde o homem é visto apenas como um ser físico. E esquece-se completamente os outros aspectos do ser humano, sejam eles psicológicos, sociais, emocionais e, que dirá, o espiritual. Eu creio que os brasileiros, 90% são religiosos, ou têm uma religião, ou têm uma crença em Deus, ou até mais, né? E aí, como dissociar a medicina e todas as atividades humanas? Aqui eu sou médico, não tenho religião, trato apenas desse corpo físico. Mas quando vai para a sua igreja, né, toda a dimensão espiritual, ele esquece, não só o médico que estou falando, né, todos nós, inclusive o paciente, chega no consultório e esquece completamente que ele é um ser espiritual. Quando adoecemos, esquecemos disso também. Então, a dimensão espiritual, a realidade, a verdadeira formação do homem, que a gente sabe que é eminentemente espiritual, antes de ser carnal, antes de ser material, e nós esquecemos. Adoecemos e esquecemos de orar. Adoecemos e esquecemos de fazer uma meditação. Ou profilaticamente não fazemos as meditações ou orações que são necessárias para manter uma mente e um espírito são. Então, nesse novo paradigma que nós tentamos divulgá-lo e implementá-lo, introduzi-lo dentro da conduta médica, pelos profissionais de saúde e pelos pacientes, nós alertamos e esclarecemos que o homem é um ser de múltiplos aspectos. É um ser dentro da doutrina espírita, que nós trabalhamos com ela. Nós somos matéria, somos espíritos, e temos uma interface que comunica os dois, que é um ser semi-material, que é o perispírito. Isso com o estudo das doutrinas espiritualistas, do espiritismo ou de outras doutrinas, nós aprendemos isso. E a realidade hoje tem mostrado cada vez mais, através de pesquisas, não pesquisas teóricas e filosóficas apenas, ou religiosas, mas pesquisas científicas, nós vemos cada vez mais esses aspectos sendo trabalhados. E é isso que a AME faz. Com dificuldade, batalhando contra a realidade que nós encontramos de um mundo eminentemente materialista, egocêntrico, hedonista, onde o corpo é visto, além de ser o mais importante, ele é visto como uma forma de transparecer e se mostrar, né, das formas mais irreverentes que possível, né, seja fisiculturismo e beleza. E a gente luta contra isso. Ou luta, ou batalha, ou trabalha contra isso. Então, é o trabalho que a AME faz. E para tal a gente tem várias atividades. Dentre elas a AME para todos, que é trazer pessoas que falem a saúde de uma forma ampla, um pouco mais ampla, né? E aí, hoje, nós estaremos recebendo
um tema bem interessante, que a gente vai falar um pouco mais, que eu vou deixar, claro, para a nossa palestrante. Mas que tem tudo a ver com o que a gente advoga. Vou tentar colocar esse computador para funcionar um pouquinho. Pronto. Então, temos como patrono esse grande médico que viveu no Brasil no começo do final do século XIX, começo do século XX, Dr. Bezerra de Menezes, que através das comunicações da espiritualidade, através de Chico Xavier, deu muitas informações sobre a realidade do mundo espiritual e que continua, através de vários médios, dando essas informações. E fala da importância daquelas pessoas que pensam dessa forma, que nós somos muito mais do que matéria, e que após a morte a vida continua, né? Ele fala que teremos que nos unir, principalmente nas situações difíceis. E todo mundo está sabendo das realidades políticas e sociais do Brasil atuais, e eu acho que esse é um grande momento para que a gente provar que a gente realmente acredita que Deus existe, acredita que essa realidade é passageira, né? Que as situações adversas que o Brasil e que nós passamos, principalmente a nossa nação, vem passando nesse momento, é passageira e há de ser vencida sem extremismo, né? Então, temos que sermos irmãos nesse momento, sermos um Brasil. E aí nada melhor que essa mensagem, né? Solidários, seremos sempre união. Eu falo isso porque dia 15 vai ter essa passeata aí, né? E a gente fica muito receoso pelas informações espirituais que nós temos recebido. Muito preocupante, né? Pessimismo demais. O Brasil tem tudo e é um país maravilhoso, né? É porque tem essas situações que sempre existiram, né? Então a nossa missão é essa: estudar filosofia, religião e ciência dentro do mesmo aspecto. Esse aspecto trino, que a doutrina espírita nos ensina. As AMEs são entidades basicamente municipalistas, então tem todos os estados do Brasil têm. Né? Temos a AME Internacional, que trata esses aspectos, ciência, filosofia e religião, e é aberta a todos os profissionais de saúde. Vários temas, eu não vou ler para vocês para não cansá-los, mas vocês observam aí: valorização da vida, contra o aborto, contra a eutanásia, né? Estudo do morrer, do processo de morrer, a obsessão espiritual e saúde, experiência de quase morte, reencarnação, humanização e espiritualização do profissional de saúde, e assim por diante. Na Paraíba, temos vários trabalhos desenvolvidos, entre eles esse que nós vamos realizar hoje. Já há mais de 3 anos estamos aqui, sempre aqui no Hospital Unimed. E agradecemos, inclusive, a permissão da diretoria do hospital a estarmos aqui. Em 2015 continuaremos estudando, fazendo ações sociais, nossos congressos, nossas pesquisas, e como vocês viram, um filme que passou há pouco, o MEDNESP, que é o maior congresso de espiritualidade e saúde do mundo, onde teremos vários palestrantes nacionais e convidados internacionais, dentre eles um dos maiores conhecedores de experiência de quase morte, que é um holandês, que virá estar aqui conosco, em Goiânia, no feriado de Corpus Christi. É uma oportunidade para todos estarem lá, né? E aí nossos eventos, e é importante que nós lembramos sempre da mensagem de Jesus, o maior Espírito que já esteve aqui na Terra conosco, que toda luz tem que ser colocada para brilhar. E essa luz a gente não pode esconder debaixo do alqueire, que a luz é a luz do conhecimento, desse conhecimento que ilumina, que liberta e que transforma nossas vidas em uma vida mais saudável, mais feliz, em busca daquilo que a gente sempre procura, que é a felicidade, né? Se todos são convidados a ser colaborador da AME, né, cada um da sua forma, profissional de saúde ou não, vamos ajudar a fortalecer esse movimento. A gente está sempre aberto a novos participantes. E hoje nós estamos recebendo nossa palestrante, já tomei o tempo dela um bocado, é a Cleide Merquiades. Eu vou falar um pouco sobre o currículo dela aqui. Ela fez graduação em Educação Física, é graduada. Ela tem pós-graduação em Fisiologia e Biomecânica do Movimento Humano, na Veiga de Almeida, lá no Rio de Janeiro, né, na Escola Veiga de Almeida. Também a pós-graduação em Prescrição de Exercícios Físicos e Reabilitação Cardíaca, e a grupos especiais, na Gama Filho, lá no Rio de Janeiro também. E certificada em Pilates Fitness, pelo Physiotrainer, no Rio de Janeiro também.
é professora de ginástica coletiva e pilates, solo da Academia Superação e MGM aqui em João Pessoa, além de ser personal trainer. E a gente lançou essa grande proposta aí de associar, que é cuidar da nossa morada espiritual. Falar um pouco de como o Pilates, que é uma terapia que ela vai abordar bem, pode colaborar no cuidado do corpo. Por que não? A gente está falando de espiritualidade. E é uma coisa que eu sempre lembro, quando a gente fala, a gente está na doutrina espírita, dentro da espiritualidade, a gente esquece que o corpo faz parte do ser humano também, né? E é essencial. O espírito sente quando o corpo está mal também, né? Então é uma troca de dupla via, é de via dupla, né? Se o espírito está doente, o corpo sofre, mas também quando o corpo sofre, o espírito também sente. E se o espírito for fraco e tiver um corpo doente, né, ele se abate junto com o corpo, né? Há também dissociações, às vezes o corpo está muito doente e o espírito é de muita luz e ele consegue realmente se vislumbrar. E às vezes o contrário também, o corpo é muito saudável, muito saudável, mas o espírito não é essa beleza toda. Então a gente vai falar hoje, gostaríamos de convidar a professora gostaria dessa salva de palmas para ela, de antemão agradecê-la por estar aqui conosco. Boa noite. Também quero agradecer a presença de vocês, tá? E é uma satisfação estar aqui, principalmente por um tema que foi acolhido pela AME, de juntar o cuidado do corpo junto com a mente e o nosso espírito. Então, esse tema, cuidando da nossa morada espiritual, a contribuição do Pilates para o corpo e para a mente. Não tem como a gente falar de Pilates sem saber quem foi José Humberto Pilates. E aqui eu trouxe aqui uma foto para que vocês pudessem memorizar, ter pelo menos a expressão de como ele era. Ali está ele em corpo. Essa primeira foto ele está aos 32 anos e logo a outra ele está aos 82 anos. E se você verificar em termos de corpo, a performance, praticamente a gente não vê tanta diferença, né? Então, quem foi José Humberto Pilates? Eu vou ler junto com vocês a história, um pouquinho da história dele. Pilates ele nasceu na Alemanha, nas proximidades de Düsseldorf, com infância de saúde frágil. Sofreu de asma, bronquite, raquitismo e febre reumática. Dedicou-se à melhor de sua condição física com prática de mergulho, esqui, ginástica e boxe. Eu não coloquei aí, eu esqueci de colocar, eu acho. Ele também fazia corrida, ele praticava corrida, ele corria. Era autodidático, aprofundou seus conhecimentos em filosofia, anatomia e medicina tradicional chinesa. Suas influências foram desde os princípios de yoga, às artes marciais e ao estudo do movimento dos animais. Aos 32 anos, tornou-se boxeador profissional e mudou-se para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, ele vivia como instrutor de boxe. E aí foi considerado estrangeiro inimigo durante a Primeira Guerra Mundial. E recluso no campo de concentração Lancaster, atuou como enfermeiro ajudando na recuperação de feridos de guerra e treinando outros internos com seus exercícios que criou. Foi daí que a história dele começou a ser mais evidenciada. Esse ponto da Primeira Guerra Mundial foi o ponto forte para o método dele. Sua experiência com enfermos, feridos e mutilados e as amplas influências de outras técnicas tornaram-se a base do seu método. Então, lá nesse acampamento Lancaster, para quem conhece antigamente as camas de hospitais, eles tinham umas molas, né? Era a base de molas. Então, ele arrancava aquelas molas e dali ele começava, junto com seus conhecimentos,
a treinar aquelas pessoas que viviam lá no campo, os mutilados, também outras pessoas que trabalhavam junto com eles. Então, ele criava os exercícios também com aquelas camas de hospitais. Muitos nem podiam mais nem se levantar. Lá mesmo ele fazia o trabalho dele. Seu trabalho foi reconhecido em 1918, em um período de epidemia do vírus influenza, que, embora na época sem comprovação científica, notou-se que os internos que foram submetidos aos treinos e exercícios tiveram sua saúde beneficiada. E, após a guerra, retornou à Alemanha a convite do governo para treinar as forças armadas da cidade de Hamburgo. Quer dizer, aí ele já estava bastante em evidência. Aos 46 anos, emigrou para os Estados Unidos no ano de 1926, fundando seu primeiro estúdio em Nova York. Foi daí que o estúdio dele foi conhecido e as pessoas começaram a procurar para se tratar ou para conhecer, curiosidade. Então, ele juntava todos os seus conhecimentos, ele mesmo criava seus equipamentos. Acho que eu coloquei a foto aqui dos equipamentos que ele... Aqui, ó. Ele mesmo criava seus equipamentos e daí, dessa construção, ele começou o seu trabalho dentro do estúdio, que eram trabalhos mais individualizados. Lá em Nova York existiam muitos bailarinos conceituados e muitos deles procuraram o estúdio para melhorar sua performance no balé. Deixa eu só voltar um pouquinho para concluir aqui a história dele. Aqui. Joseph Pilates afirmava que estava pelo menos 50 anos à frente de sua época. Pilates praticava o que pregava e tornou-se exemplo de saúde. Tira pela foto dele, né? Ele praticava e ele mesmo... Aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui o microfone para falar um pouquinho mais sobre... Tá ligado? Então, aqui, eu digo assim, que o José Pilates ele não só estava 50 anos à frente, ele estava muito mais. Muito mais. No ano de 2000, foi aqui no Brasil, onde foi mais conhecido o seu método, a partir do ano de 2000. E assim, já faz 8 anos que eu trabalho com Pilates, que eu vivencio com Pilates. E se a gente for... se eu for levar os ensinamentos dele, eu vou levar por muito mais décadas, além dos 50 anos que ele estava à frente. E se vocês observarem aqui, a performance dele ele dava aula de sunga, né? Era blusinha, camisetinha, e para aquela época, acho que está no tempo. Então, ele não só estava 50, estava muito mais além do seu tempo. O Pilates, ele chegou a falecer aos 87 anos. Não, que ele só tinha um. O seu estúdio, ele pegou fogo, e ele querendo recolher as máquinas para não perder, inalou muita fumaça, e aí não resistiu. Foi daí que Clara, a sua esposa, pegou o seu trabalho e levou à frente. E nessa época tinha uma bailarina muito conhecida chamada Romana, que Clara deu toda a autorização para Romana dar continuidade a seu método. Hoje eu não tenho mais notícia, acho que faz uns 5 anos que eu não tenho mais notícia de Romana. Eu conheci Romana, acho que ela estava com uns 82 anos de idade, ainda dava aula em estúdio. E aí chegou a sucessora dela aqui no Brasil, que foi Nélia Garcia. É um nome muito forte, que trouxe o método Pilates aqui para o Brasil. Então, era isso. Ele tratava, ele era além do seu tempo, ele acreditava. Ele não só estudava o movimento dos animais, imagina o dos seres humanos. Né? E o que era essa filosofia do Pilates? O que vem a ser esse método que ele construiu? Mente, corpo e espírito. Essas são as prioridades do método Pilates. É uma técnica de condicionamento físico criada por Pilates, onde trabalha a concentração, a percepção de si e a melhoria dos sistemas funcionais, promovendo saúde, beleza e qualidade de vida. Não tem como a gente falar do método Pilates sem falar dos centros vitais, sem falar dos chakras.
tá? Então, na verdade, eu só pontuei, não vou adentrar, só pontuei os 7 pontos mais importantes dos centros vitais, que são esses aqui. O coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, e básico. Então, são os mais conhecidos, né? Então, a gente falando de centros vitais, Zalmino, ele dá um conceito assim que eu achei bem interessante, que é interessante para trazer aqui para vocês. Então, Zalmino diz assim: a complexa tessitura psicossômica apresenta, ao que tudo indica, um número considerado de pontos de força, responsável e, por sua conseguinte, pelo equilíbrio fisiológico do organismo físico. Então, se eu for relacionar os centros vitais ao método Pilates, eu considero esse aqui. O gástrico, que situa-se na região superior do abdômen. O esplênico, que fica na região do braço. E o genésio, na região inferior. Vou trazer aqui para vocês verem melhor. Então, o método Pilates, ele consiste bem nesse centro abdominal, centro de força. Então, como no Pilates, as nomenclaturas mais conhecidas que a gente vê nas literaturas, centro de força, ou powerhouse, ou casa de força. Eu gosto muito de utilizar o ponto de equilíbrio. Meus alunos já chegam, ponto de equilíbrio, vamos tentar achar o ponto de equilíbrio. Segundo a filosofia, corresponde ao fortalecimento da musculatura abdominal, assoalho pélvico, eretores profundos da coluna, flexores e extensores do quadril, proporcionando a estabilidade do tronco e da pelve, sustentando melhor a coluna e também os órgãos vitais. Eu não queria... Então, o manual do treinamento de Pilates, ele diz assim, que a respiração e a contrologia é o componente essencial da disciplina de treinamento. Imagine que o powerhouse é um órgão que requer energia em função, circulação para oxigenar os tecidos, estabilidade, fortalecimento e habilidade para maximizar a função de todos esses componentes. Então, quando a gente está falando assim, vou ficar um pouquinho na frente, tem problema? Então, assim, quando a gente fala nessa questão da respiração e contrologia, é a essência do método. Sem essa respiração, eu não consigo desenvolver o método. E se eu não tenho controle dessa respiração, também não consigo comunicar o meu corpo ao exercício. Então, o Pilates, ele pedia para a gente fazer uma respiração profunda e completa, onde toda vez que eu fizesse a inspiração e conseguisse alcançar o maior número de ar puro que entrasse no meu organismo, e na expiração conseguisse expelir o maior ar que eu conseguia tirar as impurezas do organismo. Então, a respiração de Pilates é basicamente eu inspirar, encher toda a minha região do tórax, o máximo que eu consigo por dentro, enchendo a minha caixa do tórax, e soltar o ar fortemente, abraçando forte minhas costelas, tentando expirar soltar todo o ar. E para isso eu tenho que ter o controle dessa respiração e para poder ter o controle de todos os exercícios que eu venha a seguir para poder alcançar os benefícios do método dele. Então, sem essa respiração e sem esse controle do meu centro de força, da minha caixa de força, eu não consigo alcançar os benefícios. Isso é o que ele dizia. Então, assim, como seria essa aula, Pilates? Como ela funcionaria? Como ela modificaria o meu ser? Eu digo que o Pilates não é um exercício que é feito de fora. É um exercício que vem de dentro para fora. Primeiro eu tenho que sentir o meu corpo, sentir o que eu estou fazendo, sentir as energias que é voltado ao exercício, para assim depois eu conseguir alcançar a minha performance ou qualquer outro benefício. E é basicamente isso aqui. A respiração,
que é realizar uma respiração completa, uma respiração profunda, que é a respiração que a gente fala, respiração de Pilates. Você fala na aula assim, respiração de Pilates, que é justamente essa respiração. Quem quiser pode até sentir um pouquinho, sentado mesmo. Eu disse que eu vou fazer o pessoal exercitar, não foi? Será que eu posso? Então, se eu pedir para vocês colocarem, se ajustar melhor na cadeira, só quem quiser, tá? Fique à vontade. Se ajustar na cadeira, tentando se acomodar o máximo que vocês conseguem, só para vocês sentir um pouquinho do que é essa respiração. E colocar os tornozelos de vocês alinhados com o joelho, quadril e ombro. E eu digo, vamos fazer um encaixe do ombro. Como que eu vou fazer isso? Girar o ombro para cima, para trás e para baixo. É aquela história assim, né? Coloca o livro, barriga para dentro, peito para fora. Tá? E aí vocês vão tentar inspirar. Inspira o máximo que vocês conseguem enchendo a caixa do tórax. E solta o ar agora fortemente, abraçando as costelas. Mais forte. Vamos tentar de novo? Mais forte. Inspira. E solta o ar agora fortemente, abraçando as costelas. Mais forte. Mais forte. Vamos tentar só mais uma vez. Inspira. Solta o ar fortemente. Vocês vão fazer isso? Se eu fosse ficar aqui, mas vamos tentar fazer essa respiração. Não precisa ninguém fazer mais não, tá? Vamos tentar fazer durante a aula. Vamos tentar fazer essa respiração durante toda a aula. Tendo controle dessa respiração durante toda a aula. Quanto tempo? Pois eu digo, quanto tempo a gente vai ficar assim. E aí, eu tenho que ter o controle disso. Porque o Pilates dizia, se eu não conseguir fazer essa respiração, eu não vou conseguir soltar as impurezas que tem dentro do meu organismo. Então, eu preciso dessa respiração. Era um desafio, é um desafio. Quem conhece a aula, é um desafio. Deixa eu dar continuidade aqui. Controle, que é a essência do método, e o centro, que é o controle da caixa de força. Então, além dessa respiração, eu tenho que ter o controle principal da minha caixa de força. Então, fora essa respiração, é caixa de força, centro de força, ponto de equilíbrio. O tempo todo durante a aula, a gente tentando achar o ponto de equilíbrio. A gente tentando se conectar com o nosso corpo, com a nossa mente, mentalizando exercício, mentalizando o que é que eu estou fazendo. Eu preciso saber o que é que eu estou fazendo para poder desenvolver tudo através desses 3 pontos principais. Concentração, que ele diz assim, concentre sua mente no que você está fazendo. Precisão, buscando a qualidade do movimento. E fluidez, exercício feito de forma fluida e harmoniosa. Força, adicionar intensidade para desenvolver a resistência. Relaxamento. Aprender a relaxar o corpo sem sobrecarregá-lo. Quando vocês estavam fazendo o exercício de respiração, eu observei muita gente assim. Não. Eu tenho que encher e soltar o ar sem que ninguém perceba. Eu tenho que me perceber. Então, se vocês estiverem observando, eu estou fazendo a respiração do Pilates o tempo todo, a partir de agora, tá? Então, eu não preciso, eu tenho que ter o controle de todos os meus movimentos. Tenho que fazer essa respiração, mas que ela saia de uma forma controlada, harmoniosa e suave. A gente sempre tem uma historinha que a gente fala. Aos olhos de quem vê, não vê a força que você está colocando. Só sente a força do exercício quem está praticando. Mas quem vê a suavidade do movimento. Mas daqui a pouquinho vocês vão poder observar um pouquinho sobre isso. Então eu tenho que sentir primeiro. Eu tenho que sentir. Então quais seriam os benefícios do Pilates? O que é que ele trazia? O que é que ele nos traz? O que é que esse método, que já vem de tantas décadas atrás, nos proporcionar até hoje? Desde 1918, né? Desde 1918, lá que ele foi evidenciado, e agora 2015. E muito mais para frente.
muito mais. Benefício para o corpo e mente. Vários são seus benefícios. Melhoria da postura, aumento da estabilidade para a pelve e ombros, prevenção de doenças, reabilitação física, equilíbrio e coordenação, alívio de dores, do estresse e da tensão, desenvolvimento da função e eficiência pulmonar, melhoria da circulação e promoção do bem-estar. Ou seja, é a perfeita integração entre corpo, mente e espírito. Se durante a aula a gente não conseguir conectar, eu não vou conseguir saber o que realmente é o método Pilates. Eu só consigo vivenciar isso se eu conseguir fazer essa integração entre corpo, mente e espírito durante o meu treino. Que hoje em dia é muito difícil, mas a gente tenta. A gente precisa se concentrar. Geralmente as aulas são feitas em salas fechadas, que é para a gente poder tentar se conectar um pouco mais conosco. Pilates, ele dizia assim, Miller é um dos tradutores, tá, dos livros dele. Concentre-se nos movimentos corretos cada vez que você executa os exercícios, para que você não os faça impropriamente. Desta forma, perca todos os seus benefícios. E aqui eu trouxe aqui isso aqui são salas de mente e Pilates, que a gente chama. São aulas de solo, e são os mais conhecidos como o Pilates Fitness. São feitos em sala de aula, com um número maior de pessoas, foi uma maneira que a gente conseguiu trazer o método abrangendo um número maior de pessoas. E uma aula que a gente faz, ela o tempo dela é entre 30 a 45, 50 minutos no máximo. E esses materiais que a gente utiliza hoje, na época de Pilates não existia. Na época de Pilates não existia. Mas esses exercícios de solo, que a gente chama o Med Pilates, são exercícios que ele prescreveu, que ele deixou nas literaturas, prescrito no seu trabalho, no seu método. Então, a gente utiliza os exercícios dele e, lógico, né, com a tecnologia e com os materiais que estão na mão da gente, a gente abraça e traz junto para a sala de aula, de uma maneira mais dinâmica, mas de uma maneira que a gente consegue, matérias que a gente consegue com que os nossos alunos se concentrem mais, se conectem mais. Aqui são os exercícios que eles são feitos no estúdio. Então, essas máquinas, todas elas foram criadas por Pilates. Até hoje, o design muda, sim, pouca coisa. Mas, se eu for colocar aquelas primeiras ilustrações, deixa eu ver se você pode observar um pouquinho assim. Observa as ilustrações desse estúdio. Eu vou voltar um pouquinho àquele que ele construiu, bem rapidinho. A estrutura das máquinas que ele fez, que a Clara, foi um dos critérios da Clara, que Romana seguisse o padrão das máquinas. Hoje, se você observa bem essas máquinas onde ele está atuando. E se eu for colocar o atual, são bem parecidos. Muda os designs. Mas ele ainda segue o mesmo padrão de molas. A reforma lá no canto lá, ela é idêntica até hoje. E aqui o Cadillac também. Ele praticamente é idêntico até hoje. Então, foi um dos critérios de Clara que permanecesse a máquina. Então, esses equipamentos todos foram criados por Pilates. E aí, os exercícios que são feitos nos estudos, eles são mais individualizados. Eles são mais específicos para cada pessoa. A gente pega os pontos mais, acho que a gente diz assim, que está mais instável e tenta harmonizar. Que o Pilates, ele diz assim, você não pode estar
só braço forte, só perna forte. É um exercício que vem de dentro para fora. Primeiro eu tenho que estar em harmonia comigo mesma, tenho que tentar sentir o meu próprio corpo, os meus próprios sentimentos. Geralmente quem faz a aula de Pilates, isso a gente só percebe no dia a dia. E aí, quem faz a aula de Pilates, para nós professores, né, Amanda e Rebeca, a sensibilidade do ser humano. A gente consegue, por essa vivência, tentar um pouquinho aproximar a sensibilidade. Como assim? Como, Cleiton? Não estou entendendo. A gente percebe quando ele flui melhor, se ele está numa época boa da sua vida, ou se ele está mais distraído por alguma coisa ou outra. Então, assim, a gente tem a percepção de como que está esse corpo. E daí, o que é que eu preciso trabalhar para que ele esteja mais em harmonia? Porque às vezes ele vem assim, com uma prescrição médica e diz assim, a gente sempre escuta isso. O médico pediu para eu fazer atividade física, e um deles é o Pilates. E a gente consegue perceber que, além daquelas restrições que os doutores passam para a gente trabalhar junto com os nossos alunos, primeiro a gente tenta fazer a autopercepção, para depois trabalhar junto com o que ele está precisando, em termos de corpo, de físico. Fortalecimento do joelho, fortalecimento da coluna, harmonizar a força total do corpo. Eu não posso só estar com o meu bíceps fortalecido. Tenho que estar com o meu bíceps e com o meu tríceps. Eu tenho que estar com o meu quadríceps e a minha posterior de coxa. Então, eu tenho que estar tudo fortalecido. Mas, para isso, tem todos os critérios do método. Primeiro, a autopercepção. Como que eu vou fazer isso? Tenho que ter o controle dessa respiração. Sem o controle dessa respiração, eu não consigo ter os benefícios. Então, é um passo a passo, é muito lento, é gradativo, porém é muito gostoso, é desafiador e, porém, é bem prazeroso. Então, aqui é um pouquinho da parte do estúdio, que também é de 30 a 50 minutos, dependendo, como aqui é mais direcionado, depende do aluno. Aqui são as travessuras que a gente faz, que são os desafios que a gente incorpora no método. A gente consegue trabalhar em grupo, conseguimos trabalhar individual e conseguimos trabalhar conectado com outras pessoas. Então, aqui que a Rebeca está aqui, eu vou falar de você. A Rebeca está aqui, se ela não estiver conectada, jamais ela vai me sustentar lá em cima. E se eu não estiver conectada, jamais eu vou ficar lá em cima. Então, a gente também tem a gente fala que é a brincadeira, os desafios. A gente faz qual o desafio de hoje? Cada um lança um desafio. E aí a gente introduz um método e vai brincar um pouquinho com o método Pilates. Então, para você, eu vou chamar aqui, né, Amanda? Vem cá, Amanda, já que a Amanda não está aqui, não. Então, eu vou chamar a Amanda. Só para vocês vivenciarem só um pouquinho de como é que funciona o método. Vou falar assim, acho que dá para ouvir, né? Como eu falei assim, do centro de força, do controle, do que é que eu preciso, a respiração e o controle. É a essência, é o principal. A Amanda vai fazer uma prancha. Vamos fazer a prancha, feliz. E aqui a Amanda vai fazer a respiração, a Amanda já sabe a respiração do Pilates. E a Amanda vai começar a se concentrar e a conectar o seu corpo com o exercício. E daí eu vou tentando com que ela avance e continue ainda tendo esse controle. Aqui a Amanda está colocando força, está colocando resistência ao exercício, está trabalhando a respiração. Ela já está ficando cansada, tá? Não sei se vocês percebem, mas ela já está ficando. Vou pedir para você levar a perna direita. E aí eu preciso que a Amanda esteja concentrada, porque aqui eu já vou colocando os desafios, equilíbrio, força,
resistência, concentração, habilidade. E tudo tem que permanecer de uma maneira fluida e harmoniosa. Pode descansar, amor. Pode descansar. A mulher vai sentar agora de frente. Pode ficar de lado. Ela vai flexionar os dois joelhos. Vai jogar toda a força para a região abdominal. Amanda, tenta achar o teu ponto de equilíbrio. Tá? Suspendendo os dois pés. Só pode deixar flexionado. Acha o teu ponto de equilíbrio. Alonga os dois braços. Isso. Alonga só a perna direita. Então tem que fazer durante a aula. Eles tentem se conectar e fazer isso de forma suave e harmoniosa. Se vocês observarem, não está com o pé tremendo. Mas também lá longe não vai se pode descansar. Não. E aí a gente vai aumentando o desafio. Deita, mano. Acione só a parte superior. E aí abraça sua perna direita, só a direita. Isso é um exercício que eles chamam de one leg, que é o alongamento de uma perna. Esse é prescrito por Pilates. Vai estender a mão e abraçar a outra. Abraçar a outra. Estende essa. Não, pode ao longo do corpo e abraça. Vai fazendo esse movimento. Abraça uma e abraça a outra. Abraça uma e abraça a outra. Se eu for ajustar a Amanda, eu vou pedir para ela parar e começar todo mundo. Porque eu tenho que fazer isso primeiro através da respiração. Então eu tenho que conectar, respirar com a sensação. Eu tenho que conectar a respiração, fazer com que a Amanda tenha primeiro esse controle da respiração, para depois fazer executar o exercício. Vai fazer a mesma coisa, tá? Vai acionar só o abdômen e vai abraçar o pé. Começa a fazer esse movimento. Inspira e solta o ar quando abraça. Inspira e solta o ar quando abraça. Agora vai, inspira e solta o ar abraçando forte as costelas e abraçando o pé. Isso. Vai estender as duas pernas e abraça as duas agora. Esse é o double leg. Estende e abraça. Inspira e solta o ar abraçando. Pode descansar, Amanda. Senta, Amanda. A Amanda já está fazendo hora, tá? Já fiz, né? E aí a gente vai fazendo os ajustes durante a aula. Eu coloco aqui, faz de conta que tem uma tábua acomodando, bem confortável, tá? A tábua é bem confortável. Uma tábua acomodando toda a tua coluna, direciona teu olhar para frente. Inspira e solta o ar. Faz só respiração de Pilates. Então é isso. Respiração de Pilates, ponto de equilíbrio. Vamos, força, resistência, tá? Isso. Alonga os braços lá em cima em direção ao teto, direcionando o teu olhar para frente. Então todos os exercícios eles são feitos de forma fluida. Inspira e solta o ar, tentando alcançar a ponta do teu pé. Volta suave, desenrolando a coluna. Volta suave, desenrolando a coluna. Começa mais uma vez a respiração de Pilates. Inspira, solta o ar, vai lá até alcançar a ponta do pé. E volta desenrolando a coluna. E daí, isso, pode esquecer, né? E daí são 30 minutos, 45 minutos. Acaba a aula, a gente pega mais 10 minutos. E aí a gente já está na expectativa da próxima aula. Pessoal, é assim, o método, ele praticamente... Vamos correr, amiga, aqui. Então, antes de eu agradecer, silenciou, acho que Então, assim, antes de eu agradecer, eu faço já o convite, tá? Quem quiser, quem não experimentou ainda a aula do Pilates e quiser experimentar, superação, Simone, posso deixar liberado? Então, estão todos convidados para assistir uma aula na Superação Academia. Quem quiser, pega o horário. Oi? A fazer, justamente. O horário é segunda e quarta, novamente. Às 16 horas, tá? Toda segunda e quarta. Quem quiser experimentar, conhecer um pouquinho mais, vivenciando, é só lá que a gente está de portas abertas. Endereço:
Rua Frutuoso Dantas. Dá o número 126. Bem pertinho dessa. Final da Beira Rio, bem pertinho aqui. Isso, exatamente. Depois do contorno, naquele sinal, você pega a esquerda, já vai procurar estacionamento. Pessoal, é um prazer, foi um prazer estar com vocês, tá? Obrigado a todos. Agora nós vamos convidar para fazer um pequeno debate, professor. A gente vai sentar um pouquinho aqui e é ruim quando a gente sai de uma palestra, a gente fica cheio de dúvida e diga, eu queria perguntar, queria saber mais. Quer sentar um pouquinho aqui, professor? E a gente pode ter essa oportunidade nessa modalidade. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Eu acho que dá para a gente criar um pequeno debate. Eu gostaria de começar, para estimular a turma aqui, professora, a relação com a yoga. Porque assim, você falou muito de respiração, concentração de mente e corpo. Há nas bases da formação do método pelo Pilates essa relação com a yoga ou não? Ele se baseou, ele se inspirou na yoga de alguma forma? Você tem algum conhecimento sobre isso? Na verdade, ele praticava o yoga. Então, o método dele era através dos conhecimentos que ele tinha. Então, ele trouxe muita coisa do yoga. Muitos movimentos, eles são tirados do yoga. Quem pratica yoga aqui tem a vela. Nós também utilizamos, né, a vela no método Pilates. Então, ele foi trazendo um pouquinho de cada coisa. Ele trouxe os conhecimentos do yoga, junto com muita coisa dos movimentos dos animais. Ele também traz isso nos seus exercícios. E também, quando ele foi para os Estados Unidos, que ele começou a trabalhar com bailarino, ele também trouxe muita coisa do balé, agregando ao método. Foi mais um conhecimento que ele teve, então foi mais uma coisa que ele trouxe para o seu método. Você não fala. Na verdade, eu queria só fazer uma colocação, uma pergunta, que eu achei super interessante, assim, para nós que somos da doutrina espírita, quando ela coloca e fala essa preocupação que ele tinha com o interior, né, com o seu eu. Não era só a parte física, a parte estética, a parte muscular, mas uma preocupação em juntar essa parte exterior com o eu interior, né? Com o seu eu, com o seu encontro consigo mesmo. E assim, o tema, né? Cuidando da casa espiritual. E a gente sabe, nós sabemos que nós ainda precisamos dessa casinha aqui, né? Dessa matériazinha aqui, para que o nosso espírito consiga circular e trabalhar e viver nessa terra que a gente está indo. Então, um ponto que me chamou a atenção, eu conheço, porque eu também já fiz Pilates, né? E conheço o trabalho assim, eu até brincava, eu nem sabia que ele tinha sido na época da guerra, porque eu dizia muito feliz, se cada um feliz na época da guerra para torturar o povo, naquelas máquinas. Mas eu fazia direitinho, então eu reclamava, mas fazia direitinho. Então era só isso que eu queria assim, chamar a atenção a esse ponto, quer dizer, uma pessoa que não tinha nada a ver com espiritismo, né, ou doutrina, sei lá, na área espiritista, mas que tinha essa preocupação com não só a parte externa, mas principalmente com o eu, que é ainda hoje há essa preocupação. Eu acho interessante, achei isso que me chamou a atenção. Você pode comentar, né? Cleidinha, com relação às faixas etárias, com as limitações de cada pessoa, como é que você conduz isso dentro da sala de aula? É possível, num grupo heterogêneo, você direcionar cada um dentro das suas limitações, das suas capacidades físicas, trabalhar desde performance corporal até pessoas que estão vindo de lesões, se recuperando, numa mesma turma? Sim. Até porque a gente tem essa preocupação da limitação de cada um.
Por ser um exercício que primeiro você encontra consigo mesmo, é mais fácil a gente administrar. A gente tem uma preocupação maior quando é aula de grupo, porque aí eu só posso soltar os exercícios que está relacionado às pessoas que ali competem. Então, a gente tenta trabalhar de uma maneira assim. O que está mais em evidência? Os exercícios dele não são prejudiciais, não tem nenhum impacto, são totalmente exercícios funcionais que a gente consegue trabalhar, são movimentos que a gente tenta fazer o mais natural possível. Então, a gente consegue direcionar um pouquinho daquela pessoa que está com problema de joelho, um pouquinho de pessoa que está com aquela limitação na região lombar, e os jovens em si, de uma maneira geral, a gente não consegue ter essa dificuldade de aplicação de exercício. A gente só tem o cuidado quando é aula de grupo, dos exercícios que a gente vai colocar. E nos individuais, aí a gente não tem esse problema, porque a gente pega o aluno e ousa mesmo e vamos fazer o que tem que ser feito. Faixa etária. Não, De crianças até uma faixa etária bem mais elevada, não há nenhum tipo de restrição. Não, nenhuma. Eu tenho tem sala de aula que tem pessoas com 12 anos, 75 anos. Né? Romana deu aula até os 82 anos e praticava. Pilates praticou até seus 87 e, infelizmente, veio a falecer. Então, não tem essa limitação de idade. Vai desde né? Geralmente a gente nunca pega entre 10 anos, na minha vivência, entre 10 anos assim. Eu nunca peguei ninguém abaixo dos 10 anos. Vanessa. Boa noite, meu nome é Dalvani. Eu faço Pilates com a professora Cleide, na Academia Superação, que é um nome bem sugestivo, superação, né? Faz jus à sua filosofia de trabalho, faz jus à sua equipe de profissionais. E eu faço musculação e Pilates. Então, a atividade física para mim é prazerosa. E o Pilates, eu fico dizendo para mim que eu não quero mais deixar de fazer Pilates. Por quê? Porque eu comecei a perceber, um ano e meses que eu estou fazendo o Pilates, eu comecei a perceber que está me ajudando nas atividades, no treino da musculação. Interessante. Como assim? Como ela fala, a concentração no movimento, nos exercícios da musculação, o centramento, a sincronicidade da respiração com o exercício que eu estou fazendo, a tonificação muscular, a flexibilidade corporal, o cuidado com a respiração, que eu percebo que, eu digo sempre que a gente respira malissimamente mal, e é preciso a gente cuidar mais dessa questão da respiração. E com o Pilates eu comecei a ser mais vigilante comigo mesmo na questão da respiração. E também a postura corporal, porque a gente tende muito, principalmente, eu vivia muito dirigindo e de repente eu estava curvada sobre o volante. E hoje, quando eu me pego assim, aí eu me volto, aí faço o que ela diz. Vamos, cresce durante a aula, a professora Cleide diz, cresce, respira, estira tua coluna. Isso é muito bom. Então, os benefícios do Pilates é muito bom. O trabalho com a professora Cleide é muito bom. Pelo seu profissionalismo, pela sua competência, pelo cuidado com todo, mesmo sendo um trabalho grupal, mas ela sempre está orientando, ela sempre está cuidando de todos os membros do grupo. E eu só tenho a convidar todos a fazerem Pilates e dizer viva o Pilates. Tudo bem? Eu acho que por hoje se esgotar, né? Quer fazer mais um comentário final, professor? Na verdade, eu quero agradecer, né? É uma satisfação, foi muito bom. E quando fala de Pilates, quem já me conhece já sabe que
para mim é uma alegria. Eu também trabalho em outras áreas, na parte da educação física, mas eu digo assim que não foi eu que abracei o Pilates, foi o Pilates que me abraçou. E eu não me identificava nada com o método, e aí foi quando Cida Dantas me apresentou e disse: Cleide, eu acho que você e Pilates tem tudo a ver. Eu disse: nunca. Então fazem 8 anos que eu estou trabalhando com o método, e cada dia eu tenho mais interesse, eu tenho mais prazer, eu tento vivenciar, e acaba assim, contagiando muitos, né? Rebeca, Amanda, que trabalha junto comigo, sabe que na hora do Pilates o negócio é sério, é papo sério, Pilates é papo sério. E uma coisa, é um desafio dia a dia, porque todo dia a gente tem algo a acrescentar, e todo dia na sala de aula, meus alunos me acrescentam mais. Então, quando eu penso que eu já, método, o Pilates para mim, eu acho que eu já vivenciei quase tudo, nada, porque é muito interior. Os exercícios, ele vem muito do interior. E assim, às vezes eu digo assim, se Pilates ele observava os movimentos dos animais, com certeza também dos homens. Então, por que eu não posso observar dos meus alunos? Então, às vezes eu pego assim, um aluno fazendo uma coisa assim bem, está traquino hoje. Na próxima aula me aguarda, que essa traquinagem vai ser voltada em atividade física, em exercício, e trazendo um benefício a mais para cada um. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer a Ana, o convite, ao tema, tá? Obrigada a todos. Nós é que agradecemos a Ana, em nome de toda a Ana, que faz o nosso grupo. Foi um desafio, e acho que esse desafio foi bem aceito e bem cumprido. Porque nada é bem desafiador se relacionar a espiritualidade e as atividades físicas. Mas eu acho que o Pilates consegue realmente aglutinar. Eu não conhecia tanto, confesso que só de ouvir falar, mas não conhecia. E não sabia que tinha essa relação tão interessante entre a mente, a concentração, são movimentos mais elaborados, mais do que você entrar numa máquina de musculação e ficar lá puxando ferro, puxando, ouvindo aquela música chata no meio do ouvido. É bom dia, né? Mas realmente está de parabéns, professora. E gostaria de convidar todos para o próximo mês estarmos aqui novamente, na segunda quarta-feira, sempre, às 8 horas, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Muito obrigado. E lembrando que a gente falou, vamos vibrar pelo Brasil, façamos nossas orações, nossas vibrações positivas, não nos envolvamos com esse pessimismo. Não sou petista, não, estou vendo essa proteção no Brasil. Não nos envolvamos com esse pessimismo todo. O Brasil ainda é o país e é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, independente da crença, todos nós convivemos muito bem, PT, PSDB, muçulmano, evangélico, judeu, católico, macumbeiro, umbandista, e etc. Ioguista, pilatista, e assim por diante, teosofista, ateus, e assim por diante. Porque aqui é o lugar onde, segundo informações espirituais, professor, o Brasil é a pátria do Evangelho. É aqui que Jesus acreditou que a tolerância, diferença, consegue conviver. Nenhum país do mundo consegue fazer isso. A Europa já superou e não consegue conviver no país, pedacinho, cada um que fala uma coisa, uma língua e uma crença diferente. O Oriente Médio não precisa nem falar. Então, aqui é a esperança do mundo e a gente tem que manter essa esperança. A esperança na confiança no futuro, e isso aqui é um lugar bom de se viver e sempre será. Não precisa fugir para Miami, não. Um abraço.